My name is Vitor Carlos. Sejam todos bem-vindos ao Vitor Tutoriais English. Depois do vídeo da apresentação feito aqui no programa, nós teremos aulas de inglês todas as semanas aqui no Vitor Tutoriais English. E depois de falar sobre English Alphabet e Basic Greetings, hoje vamos falar sobre algo muito importante. O tema de hoje é How to Make a Question. Como fazer uma pergunta em inglês. Em inglês existem regras de como fazer uma boa pergunta ou como formular uma pergunta de forma básica, simples e rápida. E nessa aula eu estarei a mostrar como fazer isso. Mas antes de começar, se ainda não se subscreveu no canal, subscreva-te, põe like nos vídeos e vamos direito à aula de hoje. How to make a question in English. Como fazer uma pergunta no inglês. Se você quer aprender a fazer uma pergunta ou perguntas, é necessário você saber identificar verbos auxiliares, que são to be, to do, to have. Como formar? Nós temos aqui um exemplo que diz I am little bit tired. Eu estou um pouco cansado. É uma frase afirmativa. Análise. O verbo principal é o auxiliar. Onde está o sujeito? O verbo principal na frase é igual a am, é auxiliar. E o sujeito I é pronome pessoal. Agora que já identificamos, vimos que na frase o verbo principal é um auxiliar. Para interrogar só fazemos a troca. E no exemplo ela ficará Am I little bit tired? Será que eu estou cansado? Ou seja, é uma forma muito simples de fazer. E aqui temos uns exemplos de umas frases para dar a entender, mas de forma mais simples de como é que se deve fazer. Temos uma frase aqui que diz You are Brazilian? Você é brasileiro? E trocando para tornar ela a pergunta, ela diz Are you Brazilian? Você é brasileiro? Temos mais outra que diz She is a doctor. Ela é uma doutora. Is she a doctor? Ela é uma doutora. Temos outra que diz You speak English. Aqui temos um caso particular em que vamos mostrar a essência ou a importância do verbo to do. You speak English. Simplesmente o pronome ou o sujeito, que é you. E no you, no verbo to be, nós vimos que temos do. Então, para tornar ela uma questão, pegamos o do e metemos na frente e acrescentamos o resto da frase, tornando ela Do you speak English? É uma pergunta. Do you speak English? E temos a última frase que diz She speak English. She speaks English. Ela fala inglês. Nota que o mesmo esquema que fizemos no Do you speak English é o mesmo esquema que faremos no She speaks English. Aqui onde está she, nós podemos encontrar does. Então, ela pode ficar Does she speak English? Elas falam inglês? Temos mais alguns exemplos aqui onde podemos ver You are foolish. És parvo. Sujeito you. Verbo principal are, que é to be. Fazendo a troca, o verbo vem primeiro e depois o sujeito e o complemento. Ela torna Are you foolish? És parvo. Temos mais outro que diz I have fear. Eu tenho medo. Have I a fear? Eu tenho medo. Lembrando que o sujeito pode ser um nome e lembra que quando o verbo principal é auxiliar, é só fazer a troca do jeito e o verbo interrogar. E o mesmo acontece quando usa-se os verbos modais, que todos conhecem como modal verbs, que são may, can, might, could, should, will, shall. Aqui no exemplo fica May I come in? Posso entrar? E mas se o verbo não for auxiliar? Claro, se o verbo não for auxiliar ou modal, então usa-se o do, como já dei um exemplo, para fazer uma pergunta e para fazer a pergunta o auxiliar do vem primeiro. Exemplo, I take care. Eu tomo cuidado. Do I take care? Eu tomo cuidado. A
frase aqui não está interrogada, mas é uma questão. Nota, não faz a troca aqui, simplesmente acrescenta-se do ou das, independentemente da pessoa que está a se conjugar no início da frase. E para terminar, aqui temos During the Conversation, onde eu fiz um esquema de conversa entre o James e a Lisa. O James diz, hello. A Lisa diz, hi. James pergunta, how are you? A Lisa responde, I'm good. I'm fine. And how are you? Ele diz, eu estou bem. E como você está? James diz, fine. Do you speak English? Você fala inglês? A Lisa responde, a little. Are you American? Um pouco. Você é americano? James responde, yes, sim. A Lisa diz, where are you come from? O James diz, I'm come from California. Eu venho ou sou de Califórnia. E no final a Lisa diz, nice to meet you. Prazer em te conhecer. O James diz, nice to meet you too. Prazer em te conhecer também. Visto que a frase principal é o where are you come from, a resposta é am. É usado no princípio da frase. Bem, por hoje é tudo. Continuamos na próxima aula em que falaremos sobre question words, ou seja, palavras interrogativas. Se ainda não subscreveu, subscreva-te no canal, põe like nos vídeos. Eu sou o Vitor Carlos e este é o Vitor Tutoriais English. Tamo juntos.